Olá, excelências, eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nesse canal a gente conversa sobre as leis, sobre o que a lei diz, as interpretações a respeito dessa lei. Essa semana ficou muito em voga a questão do nazismo, graças às falas do youtuber Monark, apresentador do Flow Podcast. Ele teria feito falas defendendo o nazismo. Então vamos fazer aqui, antes de eu dar minha opinião, que tal você se inscrever no vídeo, se inscrever no canal, você não vai se inscrever no vídeo, né? Que tal você se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque talvez daqui a pouco você não goste de mim. Então vamos lá. Primeira coisa, o que o Monark falou, a fala do Monark, o que ela foi? Ela foi estúpida, ela foi uma fala infeliz, ela foi uma fala de quem não conhece do que está falando, ela foi uma fala baseada em achismo e numa ideia de que a liberdade de expressão te dá o direito de você falar o que quiser e como quiser. E isso não é verdade. Inclusive a gente tem aqui outros vídeos que mostram que você não pode falar o que você quiser. Inclusive existe punição para isso. E essas punições são agravadas no caso de racismo, nazismo, essas coisas. Então vamos lá. A fala do Monark, ela diz o seguinte: ele não defende o nazismo. Em momento nenhum da fala do Monark ele está defendendo o nazismo em si. O que ele está defendendo? Ele está defendendo o direito da pessoa ser estúpida, da pessoa defender o nazismo. Ele fala, não, a pessoa poderia criar um partido, a pessoa poderia dar as suas opiniões a respeito do nazismo e tal. Só que, hoje, com a internet, isso tem um tamanho muito grande. E uma pessoa do tamanho dele na internet, o alcance que ele tem sim que medir as palavras dele, por mais que ele tenha chegado a esse ponto falando o que quer. Mas por quê? Superado isso, na minha opinião, como advogado, o que o Monark fez foi uma coisa idiota, estúpida, muito infeliz. Ele inclusive justificou, falando que era porque estava bêbado, mas quem acompanha o canal sabe que pelo direito penal, se ele bebeu porque quis beber, isso não alivia a pena dele. Mas seguindo, vamos em frente, o que eu quero dizer? A questão do nazismo. Por que não se pode defender o nazismo? Por que não pode ter partidos políticos nazistas aqui no Brasil? E na verdade não deveria poder ter em nenhum lugar do mundo. Eu vou explicar para vocês, vou fazer um resumo aqui do que foi o nazismo em um minutinho. O que foi o nazismo? Foi um movimento do fascismo alemão que levou ao poder um grupo de pessoas liderados pelo Adolf Hitler, que, entre outras coisas, pregava o fim da liberdade de expressão, o poder total do Estado sobre o cidadão e a eugenia. Liberdade de expressão é óbvio, se a gente estivesse num país nazista, eu não poderia estar fazendo esse vídeo falando que não se pode ser nazista. Primeiro ponto. Segundo ponto, Estado totalitário. Mesmo que não existisse uma lei falando que eu não poderia fazer isso, se qualquer membro do poder num país nazista acordasse, achasse que esse vídeo incomoda, mesmo não existindo lei proibindo esse vídeo, eles poderiam invadir minha casa, me bater, me torturar, me prender, me matar. Terceira coisa, questão da eugenia. Eles pregam que todos os povos que não são germânicos ou povos que eles reconheçam como iguais ou como semelhantes devem ser escravizados ou exterminados. E esse extermínio ele se estende além dos povos em si, ele se estende também a ideologias como as testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, entendeu? Ficou muito claro a perseguição ao judeu por ser um povo que historicamente já era muito perseguido na Europa. Mas também porque era a vítima mais próxima, a vítima disponível para que o nazismo tentasse unificar a população contra um inimigo imaginário comum, e o bode expiatório escolhido foi o judeu. Mas existe um texto do Karl Popper que fala sobre o paradoxo da tolerância. O que é o paradoxo da tolerância? O paradoxo da tolerância, de uma maneira resumida, ele diz que você não pode tolerar os intolerantes. Por que você não pode tolerar os intolerantes? Porque o objetivo final do intolerante é exterminar o tolerante. O que, por si só, já seria o suficiente para que você não aceitasse isso. Então, lembra aquilo que eu disse um pouco antes?
Num país nazista, eu não poderia falar contra o nazismo. No entanto, eles querem o direito de, em uma democracia, falar contra a democracia. Eles querem ter o direito de se organizar de forma a acabar com a democracia, de acabar com a liberdade. Por exemplo, em um país nazista, eu não poderia ser contra um nazista. Mas eles pregam o direito de serem contra as outras pessoas, porque afinal de contas isso é o direito da liberdade de expressão. Então tem coisas que não são aceitáveis. E eu concordo com a questão do paradoxo da tolerância por causa disso. Então, quando você... E detalhe, uma coisa extremamente importante, uma coisa muito, muito importante. Hitler chegou ao poder na Alemanha democraticamente. O Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha por meios democráticos. Então, dito isso, quando você estuda um pouco mais, você entende que não dá para tolerar. Não dá para tolerar. Você aceitaria que alguém criasse um partido que a ideia fosse defender a pedofilia? Você aceitaria que alguém criasse um partido que a ideia fosse a defesa do direito de matar quem quisesse? Você aceitaria que alguém criasse um partido para defender o estupro coletivo? Então tem coisas que não são possíveis de se tolerar. Não se pode confundir liberdade de expressão, com a passividade burra. Os intolerantes, eles devem ser reprimidos e controlados, inclusive pela força, se necessário. Mas voltando ao começo do vídeo, o monarca, o que ele disse lá, a meu ver, foi um crime? Não foi. Por quê? Porque ele não defende o nazismo. Ele não defendeu o nazismo em si, a meu ver. Ele defendeu o direito das pessoas serem nazistas e das pessoas se organizarem. O nazismo em si, ele é algo que jamais poderá ser aceito, jamais, em tempo algum. Jamais poderá ter um partido, jamais poderá ter nada. Inclusive a gente vê alguns vídeos aí na internet, teve um rapaz aí que foi num desses shoppings com uma suástica nazista no braço e levou um sacode da segurança. A segurança tá certa? Tá certa. Por quê? Porque ele está utilizando e expondo e fazendo uma apologia ao nazismo. E fazer a apologia ao nazismo, isso sim é crime. No entanto, a meu ver, novamente, Monark não cometeu um crime ali. Ali ele não cometeu um crime. De novo, é uma fala idiota. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Uma fala estúpida. Mas ali, no trecho de vídeo que eu recebi, porque eu não vi o vídeo todo, eu não acompanhei o podcast, mas na parte que eu recebi, o monarca não cometeu um crime. É democrático eu ter uma opinião sobre isso. E você também ter a sua. Não precisa me xingar, mas você pode curtir aí. Agora, se você é nazista, se você é favorável ao nazista, você está no lugar errado, porque a gente nunca vai apoiar essas coisas por aqui. Valeu? E se você é contra, se inscreve aí para dar uma força. Até mais.